Oi, pessoal, vamos lá? Mais uma aula de biologia. E agora o assunto é fruto, certo? Mas aí, está colocado para vocês frutos, por quê? Porque existem vários tipos, né? Então, nós vamos ver os tipos de frutos que existem e ainda falar sobre a dispersão, né? Lembra que o fruto ele protege a semente, tem a função aí de dispersar. Então, nós vamos ver os tipos também, as maneiras como isso ocorre. Aí você vai lembrar do que é um fruto, né? Fruto é o que está agora protegendo a semente, certo? E como que tudo isso se forma, né? Lembra lá que ocorre uma dupla fecundação, nós estamos falando de angiospermas, né? Plantas que têm flores, plantas que têm frutos, né? Então, ocorre dupla fecundação. Ocorreu dupla fecundação, as pétalas secam, lembra? Ou caem, o ovário vai se desenvolver, vai originar o fruto, e dentro desse fruto pode ter uma ou pode ter mais sementes, certo? Esse fruto ele pode ser rígido e seco, ou ele pode ser carnoso, tá? Nós vamos ver mais para frente ainda. Função do fruto, para que o fruto serve? A gente já viu isso, né? Mas é sempre bom relembrar. Ele protege a semente, certo? Ele tem como função proteger a semente e participar da sua dispersão. Os frutos secos e rígidos, olha só os exemplos. Grão de milho, tá? Eles proporcionam proteção das sementes contra seca do solo, contra raios solares, contra fungos, contra bactérias, tá? Eles são bem protetores mesmo, porque eles são secos, eles não têm nenhum atrativo, né? Não tem atrativos para tantos animais, né? Os frutos carnosos, olha só, eles já, pelo contrário, né? Eles atraem e alimentam os animais que são dispersores. E aí a gente tem aves e morcegos frugívoros como exemplo. Os frutos secos também podem e participam, sim, da dispersão de sementes, tá? Por exemplo, quando eles são levados pelo vento ou eles ficam grudados nos pelos dos animais. Você já deve ter visto esse picão, né, que fica preso aí na barra da calça quando você acaba passando pelo meio da vegetação, certo? É uma maneira de dispersar essa semente. E o picão é um fruto, certo? Agora, os frutos carnosos, quando eles são verdes, né, eles têm um sabor assim não muito agradável, mas quando amadurece, né, tem um sabor próprio, adocicado, né? E aí ele tem um sabor para atrair, um sabor muito bom para atrair um animal que é dispersor, e ele também vai exalar um aroma, né? Justamente para atrair esses animais que são dispersores, ok? E aí, olha só, quais são as camadas do fruto, né? Como que esse fruto está organizado. Então, você tem aí um pêssego, certo? E um outro exemplo aí que, olha só, uma drupa e uma baga, tá bom? O que é isso? Vamos primeiro ver as partes. Olha, de modo geral, 3 camadas a gente consegue perceber dentro de um fruto: epicarpo, mesocarpo e endocarpo, tá? Se você simplesmente prestar atenção nos prefixos, né? Exocarpo, bom, exo eu sei que é para fora, meso é no meio, endo eu sei que já é dentro. Você já está acostumado com a nomenclatura da biologia, né? Então, é justamente isso, certo? Então, o exocarpo ou epicarpo, tá? Ele é o que reveste a fruta. A gente chama de casca, é a casca da fruta, tá? Mesocarpo é a parte carnosa, né? A parte mais desenvolvida, que tem aquele sabor agradável. E endocarpo é o que fica em torno da semente, tá? Bem juntinho da semente. Agora, por que está sendo colocado 2 frutas aí, mostrando as 3 partes? Porque tem a drupa e tem a baga, certo? São 2 tipos muito comuns aí de frutos. Na drupa, olha aí o pêssego. O endocarpo, lembra que é o que fica bem em volta da semente? Ele é rígido e protege a semente em seu interior, formando um caroço, certo? É o famoso caroço. Caroço do pêssego, caroço da manga, tá? Caroço. Por quê? Porque esse endocarpo fica muito junto dessa semente. Agora as bagas. As bagas têm o endocarpo e o mesocarpo carnosos. E aí a gente observa isso daí na uva, tá bom? No tomate, na laranja, tá bom? Porque o endocarpo, ele e o mesocarpo, eles são comestíveis, são as partes que a gente consome mesmo, tá? Ele é bem carnoso, certo? Tipos de frutos agora, então. Olha quantos tipos nós temos, tá? Frutos simples, frutos agregados, frutos múltiplos, deiscentes, que são frutos secos, mas também tem os secos indeiscentes, pseudofrutos
e o partenocárpico, tá? Cada um com sua característica bem própria, então eu coloquei um slide para cada um. Vamos lá? Frutos simples. Eles são formados a partir de pistilo com um carpelo, como o abacate e a manga, que tem um único, né, caroço dentro, como a gente fala, né? Ou com carpelos unidos, como o tomate e a laranja. Então, aí tem um exemplo do tomate, que ele tem 3 carpelos, tá vendo? Por dentro, como que ele fica dividido. E tem vários tipos de tomate, tá? Esse daqui tá colocado como sendo originado aí de 3 carpelos, certo? Agora, isso é um fruto simples, tá? Frutos agregados. Eles já têm diversos ovários que são independentes, mas estão todos unidos numa mesma flor, certo? E aí você tem a framboesa como um dos nossos exemplos. Frutos múltiplos. Então, a amora. A amora é o exemplo característico dela, desse tipo de fruto, tá? Nós vamos ter vários pistilos, várias flores, todas juntas no mesmo cabinho, digamos assim, né? E elas estão unidas num eixo, né? A gente fala cabinho popularmente, mas é um eixo, certo? Então, tem a imagem aí dessa inflorescência, com todas essas florzinhas reunidas. E aí, quando ocorre a fecundação, né, de todas as partes dessas flores, elas vão desenvolver frutos que vão crescer todos juntos aí. Então, são frutos múltiplos. São vários frutinhos que estão um do lado do outro, tá bom? Jaca também é assim, figo também é assim, mas a amora eu acho que é o melhor exemplo pra gente, tá? Agora também, olha, fruto seco. Seco é porque essa parte que protege a semente não é gostosa, ninguém vai comer, né? A não ser que seja um outro tipo de fruto, não como o do jacarandá, que dá para você, de repente, cozinhar, mas normalmente ele é seco, ele não tem muita graça, né? Agora, a vagem do feijão dá para cozinhar, dá para comer, certo? Mas não tem uma parte tão carnosa, assim, tão agradável, né? Quando consumida crua, né? Então, quando a gente fala que é seco, é porque essa parte não é tão agradável, né, para comer crua. E deiscente é porque ele libera a semente. Então, ele está lá preso ainda na árvore e ele já promoveu essa abertura para que a semente caia e seja levada pelo vento, levada até outro lugar, né, para poder germinar e dar continuidade a esse vegetal. Agora, tem o seco indeiscente, tá? Cuidado para não confundir a palavra decente e indecente. É indecente, tá? Que não se abre quando está maduro. Então, aí você tem o exemplo do girassol e do milho, né? Eles são indecentes, tá? A semente tá ali, mas o fruto não se abre, tá? Ele não se abre para dispersar essa semente. A semente fica protegida, ok? Pseudofruto. Essa é a parte curiosa, né? Isso daqui é uma parte assim que sabe, gera bastante curiosidade mesmo, porque, poxa vida, maçã. Como que maçã não é fruto? Todo mundo come maçã? Sim, todo mundo come maçã, come pera. Só que ela é um pseudofruto. Lembra que o fruto, ele protege a semente? E olha na imagem. O fruto está protegendo a semente. O fruto está protegendo a semente. Só que em volta você tem outra estrutura, certo? Que é a parte comestível, certo? Não é a parte originária, a parte que normalmente vai originar o fruto. Olha só, como pseudofruto, a gente ainda tem também, olha só, morango. São vários frutinhos que estão presos sobre o receptáculo floral que está desenvolvido, certo? Vários frutinhos. E os ovários desenvolvidos, eles estão aí para fora, tá bom? Olha outro pseudofruto, abacaxi. Abacaxi também é um pseudofruto, certo? Ele é originado de uma inflorescência, lembra que são várias florzinhas juntas. Tem vários frutos sem sementes. E as partes carnosas, elas são partes acessórias, que são originadas das brácteas. E o que é bráctea? É uma folha modificada que fica ali junto das flores, tá? E, bem característico, a gente tem ainda quem? O caju. Caju é o exemplo que sempre aparece em provas, né, nos vestibulares. A parte comestível, certo? Não é o fruto, ok? A parte comestível não é o fruto.
A gente tem aí, ó, que a parte suculenta, essa parte saborosa, né, é o pedúnculo floral. Olha a localização do pedúnculo floral ali no primeiro esquema, quando está mostrando a flor, certo? Agora, o fruto desenvolvido com a semente está na parte superior. E dentro tem a castanha de caju. A castanha de caju é a semente. E aquela parte que está ali escura, que é o que está protegendo a semente, aquele é o fruto. E aquele ali a gente não come, a gente só come a semente que está dentro, que é a castanha, e a gente come a parte carnosa, né, doce, saborosa, que na verdade é o pedúnculo floral que está desenvolvido, certo? Agora, uma outra fruta que também gera bastante curiosidade é a banana, né? Banana não tem semente. Por quê? Porque ela se chama aí, ela entra na classificação de fruto partenocárpico. Então, fruto que não tem semente, ele é partenocárpico. Só que ela não tem semente porque ela é uma banana que a gente consome hoje em dia, ela é uma banana domesticada, tá? Ela foi manipulada aí até se obter uma sem semente, porque seria mais agradável ao paladar, né? Olha a banana selvagem, apresenta sementes ainda, certo? Mas na banana domesticada, os óvulos não vão formar sementes. Então, aqueles pontinhos que normalmente a gente encontra dentro da banana são óvulos, só que não foram fecundados, certo? O modo de reprodução dela, a gente vai ver mais para frente também, é diferente, tá bom? Ela não vai se desenvolver a partir de sementes, certo? E dispersão, né? Esses frutos, eles servem para dispersão também, né? Então, dispersão é o quê? É quando se faz, né, o espalhamento dessas sementes, né, desse vegetal pelos ambientes. Então, as sementes têm que ser levadas para os locais onde essas novas plantas vão se desenvolver, certo? E isso, claro que é muito vantajoso, né? Porque imagina uma árvore com suas muitas frutas, né? Muitos frutos e todas as suas sementes caindo exatamente embaixo e germinando ali mesmo. Vai haver uma competição pelo solo, pelos nutrientes, pela água, pelo sol, por tudo. E aí vai acabar que todas vão morrer. Então elas têm realmente que estar, né, elas têm que ser levadas para outro local, para conquistar outro ambiente e não haver tanta competição assim, principalmente com os da mesma espécie, né? Senão ela mesma vai se levar à extinção. Tem que competir com outras, mas não com ela mesma, certo? E aí, quanto mais longe elas forem, né? A gente tem essa ampliação dessa conquista do ambiente terrestre aí, né? Da superfície seca mesmo, e alcançar o máximo de locais em que ela pode germinar, né? Os locais favoráveis aí à sua germinação, certo? E aí, a variabilidade genética é favorecida aí, né? Por quê? Olha aí, com diferentes plantas colonizando diversos ambientes, elas vão sofrer pressões seletivas diferentes, o que vai resultar no aumento da variabilidade genética das populações. Por quê? Cada ambiente favorece um conjunto de características próprias, que estão mais adaptadas a ele. Lembra lá do Darwin, né, com a seleção natural? O ambiente, ele apresenta diferença em determinados locais. E aí, o ser que já apresenta aquela a característica, porque existe uma variabilidade, né? Mesmo sendo da mesma espécie, vão sobreviver os que estão mais adaptados. E aí, mais diversidade, certo? Agora, o que é bem interessante é como que é feita a dispersão dessas sementes, tá? Então, pelo vento, certo? Opa, pela semente não. É a dispersão da semente, mas feita pelo fruto, certo? E aí você tem pelo vento, e essa plantinha, que eu acredito que você já deve ter assoprado alguma vez na vida, onde quando você assopra, você está realmente mandando a semente longe. Mas olha que interessante, aquela parte plumosa, né, que parecem com pelinhos, é o fruto. O fruto aí, ele se chama fruto plumoso, certo? Porque ele vai favorecer aí que o vento leve o mais longe possível. E olha a sementinha ali, protegida por esse fruto, sendo levada por esse fruto, ok? Muita gente pode achar que isso daí é uma flor, não é não. Isso daí é o fruto que está protegendo a semente, certo? Animais vão fazer a dispersão? Claro, isso a gente já sabe, né? O animal, muitas vezes, ele ingere, né, o fruto com semente e tudo. E aí, quando ele for defecar num local bem longe, bem distante,
ele já favoreceu até o processo de germinação, né? E aí, quando defeca, essa semente cai no solo, pronto, ambiente perfeito para germinar e dar origem a um novo vegetal. Mas também, olha, falei do picão no começo da aula e tem a foto dele aí. Ele gruda na roupa, né, ou gruda no pelo dos animais que estão passando ali na vegetação e leva para outro local essa semente, certo? Agora, dispersão pela água, você tem aí o exemplo do coco, certo? Então, os frutos, as sementes, eles vão flutuar, né, devido à baixa densidade, por conta de ter um acúmulo de ar dentro das suas células, e aí, é claro, né, vai favorecer a dispersão aí dessas sementes, certo? E a própria planta. A própria planta pode fazer a sua dispersão, e a gente tem aí o processo chamado, né, autocoria. Nesse tipo de dispersão, como que acontece? A planta ela vai lançar suas sementes no ambiente ou vai deixar cair, né? Então, lembra do fruto deiscente, indeiscente? Então, tem lá as vagens, por exemplo, né? Elas secam e elas... Tem muitas plantas por aí, você começa a reparar andando pela cidade, tem muitas árvores que fazem parte aí da... como se diz? Do nosso cenário mesmo da cidade, né? Entre as ruas, tem árvores aí que você muitas vezes vê esses frutos todos retorcidos, né? Justamente para quê? Para que a semente possa sair, né? E aí o vento se encarrega também depois de levar, ou simplesmente ela cai no chão, é levada pela água e tudo mais, ok? Então, acho que é isso do que eu tinha para falar para vocês sobre os tipos de frutos, tipos de dispersão, certo? Então, até a próxima aula.